Saiu a nova série do Ryan Murphy, que pra quem não sabe é praticamente a Shonda Rhimes dos gays, e é da minissérie Hollywood que eu vou falar neste vídeo. E aí, gente, sou o Pato e eu fiquei encantado com essa série, e ela tem alguns defeitos sim, que eu vou citar durante o vídeo, mas na verdade eu maratonei a série em um dia e eu fiquei tão anestesiado quando eu terminei que eu só fui perceber e prestar atenção nos defeitos 2 dias depois, que é no caso agora enquanto eu estou gravando esse vídeo. O Ryan Murphy é um produtor que costuma questionar várias normas impostas pela sociedade nos seus projetos. Acho que os 2 maiores exemplos são Glee, com toda aquela representatividade entre os jovens, e Pose, né, que deu todo aquele brilho, toda aquela voz para uma parte marginalizada da comunidade LGBTQ+. Em Hollywood da Netflix, o Ryan Murphy traz vários questionamentos, né, como machismo, homofobia, racismo, mas usando aquelas palavrinhas que estão meio na moda hoje em dia, né, que é aquele what if, e se? O Tarantino tem feito muito disso nos últimos filmes dele, e até a Marvel vai lançar aquela série animada que chama What If, que vai contar, né, como seriam os heróis que a gente conhece, mas numa realidade onde alguns fatos aconteceram diferente. E no caso da minissérie Hollywood, o What If é e se a diversidade que tá encontrando espaço só agora tivesse surgido nas mídias, né, no cinema, há 80 anos atrás. Então a história se passa durante a Era de Ouro do cinema, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, na época que Hollywood tinha um sistema chamado Star System, onde os atores faziam um contrato, né, com os estúdios, e daí eles ficavam só com aquele estúdio, fazendo vários filmes, vários produtos daquele estúdio, e o estúdio meio que tomava conta da carreira desses atores. Se a gente for fazer uma comparação, é parecido com o que a Globo tem com os grandes atores do canal. Então a gente é apresentado para esse universo, né, de Hollywood dos anos 40 pelo Jack. Ele é interpretado pelo David Corenswet, que fez The Politician, que também é uma produção do Ryan Murphy da Netflix. E o sonho do Jack é ser um grande astro do cinema, mas antes de realizar esse sonho, ele conhece o Arnie. O Arnie é interpretado pelo Dylan McDermott, que estava maravilhoso no papel, e ele fez também já algumas produções do Ryan Murphy, né? Ele fez The Politician e ele fez algumas temporadas de American Horror Story. Eu adoro que a primeira cena do Arnie com o Jack, a gente acha que o Arnie tá dando em cima do Jack, né? Pagando as bebidinhas dele, né? Querendo um vucu-vucu, alguma coisinha lá, mas no final o Ernie estava o quê? Aliciando o Jack para ser gigolô, né, no posto de gasolina que ele tem como fachada. Então o Jack, que não estava conseguindo dinheiro como ator e precisava sustentar a mulher que está grávida de gêmeos, acaba indo trabalhar como gigolô, e por causa desse trabalho ele acaba conhecendo o roteirista Art, que também vai trabalhar lá com ele como gigolô. O Art é um homem negro, gay, que está tentando a vida como roteirista em Hollywood nos anos 40, ou seja, tudo pra dar errado, né? E ele é interpretado pelo Jeremy Pope, que eu não conhecia até então, fui dar uma pesquisada aí, uma stalkeada, né? Ele aí faz muito sucesso na Broadway. Então, o que acontece? O roteiro do Art é selecionado pelo diretor Raymond, que é interpretado pelo Darren Criss, meu crush da vida, do universo. Inclusive, uma das maiores decepções pra mim nessa minissérie foi o Darren Criss fazer um personagem hétero, né? Apesar dele próprio ter falado que queria deixar personagens gays para atores gays, o que me chocou um pouco, né? Porque foi quando eu descobri que ele era hétero. Desperdício, né, gente? O Darren Criss também já fez várias produções do Ryan Murphy, né? Ele fez o Blaine em Glee e ele fez o American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, ganhou o Globo de Ouro e o Emmy como melhor ator. Bom, esse tal roteiro que o Art escreveu é um filme chamado Peg, inspirado numa atriz, a Peg, que se suicidou pulando do letreiro de Hollywood da letra H em 1932. E isso realmente aconteceu. Essa minissérie Hollywood, ela pega várias pessoas e vários fatos que aconteceram e meio que mistura, né, para transformar nesse mundo novo, né, nesse What If. E é seguindo a produção desse filme Peg que todos os personagens vão se intercalando e a história vai se desenvolvendo. Bom, e esse filme Peg começa a mudar completamente a vida das pessoas que estão, né, envolvidas com essa produção, com esse filme. Começando com a Camille, né, que é uma atriz negra que tá numa época onde os atores e atrizes negros faziam só personagens meio estereotipados, né, empregados, escravos. E ela é considerada a melhor atriz do estúdio, mas sempre colocada para fazer esse tipo de papel. And let me tell you something. The only thing that separates women of color from anyone else is opportunity. Ela
namora com o diretor, né, com o Raymond, que busca por essa diversidade no cinema. Tanto que no início da série ele tenta fazer um filme com a Anna May Wong, né, e é rejeitado. A Anna May Wong foi uma atriz que realmente existiu, de ascendência chinesa, que fez muito sucesso em Hollywood e não ganhou nenhum Oscar, né, diferente da série. Aí que tá já esse what if, né, e se ela tivesse ganhado, sabe, essa representatividade que significava uma atriz de ascendência chinesa ganhar um Oscar, sabe, mostrar toda essa diversidade já 80 anos atrás. Ela não tem tanto destaque assim durante a série, né, ela aparece mais no primeiro episódio, lá nos últimos, quando o filme já tá pra ser gravado, produzido, e lá na premiação no último episódio, mas ficou uma homenagem muito legal pra ela e pra tudo que ela representou. Já a Camille não existiu, mas o Ryan Murphy disse que ela é inspirada numa atriz chamada Lena Horne, que não ganhou nenhum Oscar, né? A primeira mulher negra a ganhar um Oscar como melhor atriz foi recentemente, né? Que foi a Halle Berry. This moment is for every nameless, faceless woman of color that now has a chance because his door tonight has been opened. Então foi muito legal ver isso acontecer dentro da série, né? Inclusive a interação dela com a Hattie McDaniel, que existiu realmente, né? A Hattie McDaniel ganhou o Oscar, foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, mas foi Oscar de atriz coadjuvante por O Vento Levou. E quem interpretou ela na minissérie foi a Queen Latifah. Inclusive eu dei uma pesquisada e eu não vi nada sobre a Hattie McDaniel ser lésbica ou bissexual, pelo que foi mostrado durante a série, né? A participação dela foi bem pequena, né? Acho que apareceu em 2 episódios, que foi em um que ela ligou pra Camille, quando a Camille foi escolhida pra ser a protagonista negra de um filme, né, que ela ligou, e eu achei bem legal aquilo lá, dela ligando, parabenizando ela e falando, que bom que é uma mulher negra fazendo uma personagem e não é uma empregada e não é nenhum estereótipo. Depois elas aparecem juntas naquele restaurante quando a Hattie McDaniel fala aquela história que foi numa época onde as pessoas negras eram proibidas de entrar no teatro, onde foi a premiação do Oscar, e ela só pôde entrar porque ela ia ganhar o Oscar, senão nem isso ela ia ter conseguido. E daí fizeram a cena de novo com a Camille, como se aquilo fosse acontecer, e ela se impôs, que foi até um conselho da Hattie McDaniel, falando assim, vai lá e se impõe e entra, e vai lá e senta na primeira fileira. E foi muito bonito a cena das duas depois da premiação, quando elas se encontram, que não teve muitas falas, mas só o olhar, só delas estarem juntas lá, aquilo lá foi muito legal, muito legal. A gente acompanhou ela lá nas primeiras cenas, onde a gente via que ela era uma boa atriz, mas era colocada pra fazer papel de empregada. Depois a gente viu ela fazendo o teste maravilhosamente bem. A gente viu o momento em que ela quase não conseguiu o papel, tanto que quando ela conseguiu o papel, e isso foi muito legal, eles mudaram o nome do filme, né, de Peg, porque a Peg inicial, em quem era baseado o filme, era uma mulher londrina, loira, e daí mudaram pra Meg, pra transformar a história, justamente pra encaixar a Camille dentro dele, né, pra mudar tudo isso. E depois teve aquela cena maravilhosa dela ganhando o Oscar e se emocionando e tal, e a gente acompanhou toda essa história também de superação do Art. Ver aquela coisa do roteirista negro, que vai lá, consegue vender um roteiro dele, mas aí descobrem que o roteirista é negro, aí falam assim, talvez a gente coloque um roteirista branco, seu nome não vai nos créditos, mas o filme é seu. E daí você fala, oi? Sabe, você vai escrever, mas seu nome não vai no letreiro, ninguém vai saber que foi você que fez. E aí ele viu aquilo mudando e ele sim vai colocar, e além de tudo era um cara gay e tava namorando um ator e resolveu na noite da premiação entrar de mão dada com ele, beijar ele, fazer aquele discurso lindo quando ele ganhou o Oscar, ser vaiado e mesmo assim falar assim, eu não ligo pra vaia de vocês porque eu estou muito feliz com o meu prêmio. E já que eu tava falando do Art, vamos falar do Rock Hudson, né, que é o par romântico do Art, que realmente existiu. O Art não existiu, mas o Rock Hudson existiu. O Rock Hudson foi um ator gay que precisava se passar por hétero pra conseguir fazer os trabalhos dele, e é algo, na verdade, que a gente vê até hoje acontecer, sabe? A gente vê muitos atores ainda dentro do armário, se segurando, não podendo abrir a sua sexualidade justamente por medo de não conseguir trabalho, porque muitas vezes as pessoas
associam aquele personagem que a gente tá vendo na tela com os próprios atores. Então é como se a gente soubesse que um ator é gay, ou que uma atriz é lésbica, ou que são bissexuais e tal, que a gente não comprasse aquele papel que está vendendo. O que é muito errado pensar, porque se ele é um ator, ele pode atuar e fazer qualquer coisa, sabe? Ele vai convencer a gente que ele é hétero, ele vai convencer a gente que é gay, ele vai convencer a gente daquele trabalho que ele tá fazendo, sabe? E se eu pudesse mudar um pouquinho o roteiro da minissérie, eu colocaria o Rock conseguindo o papel justamente pra ele ter que passar que é um homem hétero sendo um homem gay. Mas como na minissérie ele era um péssimo ator, né? Fazer aqueles testes horrorosos, não fazia o menor sentido mesmo ele ganhar o papel. E o legal do Rock e do Art é que nos anos 40, aquela cena dos dois entrando de mão dada na premiação do Oscar nunca aconteceria, sabe? Os dois dando um selinho na hora que o Art ganha o Oscar de melhor roteiro, sabe? Aquilo não aconteceria nos anos 40. E é muito legal ver aquilo acontecendo. E sim, naquela época eles foram vaiados, mas pensar que se desde aquela época alguém tivesse começado esse movimento, como seria agora 80 anos depois? Inclusive a minissérie termina depois deles terem feito um grande sucesso com um filme com uma protagonista negra e agora começando a fazer um filme com protagonistas gays. Nos anos 40, gente, pensa nisso. Uma pena pensar que é uma minissérie e não uma série, porque seria muito legal ter uma segunda temporada depois de ter essa primeira, né, com todo esse movimento deles enfrentando o preconceito contra o racismo, né, pra fazer o filme. Agora eles enfrentando a homofobia pra fazer um filme com um casal gay. E seguindo essa polêmica, a gente tem o Harry Wilson, né, que é interpretado pelo Jim Parsons, né, o eterno Sheldon de Big Bang Theory, mas que entregou o personagem assim que eu nem lembrava mais do Sheldon enquanto eu tava assistindo. Eu tinha um ódio tão profundo desse personagem, que inclusive também é um outro personagem real. E realmente existiu esse agente que fazia essas trocas de sexo por um teste num filme, numa produção. Inclusive, infelizmente, é algo que a gente vê até hoje, sabe? Pessoas sendo enganadas, atores que estão começando por agentes justamente para conseguir teste, para conseguir uma ponta em alguma coisa e tendo que fazer favores sexuais. Eu já trabalhei por algum tempo em algumas equipes de pesquisa de elenco e eu conheço várias histórias recentes, sabe, de agentes que se aproveitam de atores ou atrizes que estão começando, que têm esse grande sonho, sabe, de fazer sucesso, de querer entrar de alguma forma nesse meio que é tão concorrido, sabe, que é tão difícil, que existe sim isso do QI também, sabe, que é uma coisa também explorada na série, né, que se você conhece alguém, é mais fácil você conseguir talvez um teste, é mais fácil talvez você conseguir um contato, e alguns agentes acabam usando disso como forma de conseguir alguns favores sexuais, e é muito triste pensar que as pessoas se submetem a isso para tentar realizar um sonho. Bom, e daí a gente também acompanha a trajetória do Henry Wilson, né, que começa lá como agente, fazendo esse assédio sexual, né, com os atores que ele tá agenciando, até chegar nesse ponto que ele tem essa redenção que eu não gostei. Gente, uma pessoa que faz isso não merece ter a redenção que ele teve. Teve aquela conversa dos dois, né, do Rock com o Henry, e ele pede desculpa pro Rock pelo assédio, por tudo que ele fez. E nesse ponto eu achei bem legal o Rock não perdoar ele, e daí ele se torna produtor lá no final, nos últimos episódios, e tem essa redenção no último episódio, fazendo uma história contando, né, dele, né, primeiro passo para criar essa história sobre um casal homossexual e tudo mais. É mais um motivo que eu gostaria que tivesse uma segunda temporada, talvez para dar mais tempo para essa redenção dele acontecer, sabe? Eu acho que o personagem merece ser castigado. Eu acho que não é só pedir desculpa, entendi, tudo bem. O que fez ele entender, sabe? Foi ele ter visto o Art e o Rock lá na premiação de mãos dadas, enfim. Eu acho que precisou de uma construção melhor pra gente acreditar na redenção do Henry. E é engraçado que vem desse personagem a ideia de que precisa ter uma cena a mais pra gente acreditar que a Maggie quer se matar, né, no filme que eles estão criando. E se fosse eu lá pro Ryan Murphy, eu ia falar a mesma coisa, falar assim, ó, tá vendo isso daqui que você tá fazendo na série? Você tá falando que essa menina precisa de uma cena a mais pra gente acreditar que ela quer se matar? Então, a gente precisa de mais uma cena aqui do Henry pra gente acreditar nessa redenção dele. E diferente desse personagem, a gente tem o Dick Samuels, que tem
uma trajetória linda, aqueceu, sabe, o nosso coração, porque ele se mostrou aquela personagem dentro do armário também, outro personagem gay dentro do armário, mas que teve aquela sutileza e aquela coisa gostosa de acompanhar a evolução dele como pessoa, sabe? Ele dentro do armário, depois ele rejeitando ficar com a Ellen, sabe? Pra manter aquela coisa de aparência, ir pra aquele bar, ele conseguir se descobrir, se aceitar. Foi uma trajetória que foi bonita mesmo de acompanhar. E falando da Ellen, que atriz é essa, Holland Taylor? Pra quem não sabe, né, ela foi a mãe lá do 2.5 Men, né? E ela é esposa da Sarah Paulson, né, que também já fez várias produções do Ryan Murphy. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar é desse elenco que tava, gente, demais. A Patti LuPone, que fez a Avis, o que foi aquela mulher? Inclusive, essa foi uma das melhores trajetórias da minissérie, né? Que ela começou lá como aquela mulher que não é amada pelo marido, vai lá e arruma um gigolô, sabe, pra realizar seus desejos, suas fantasias, né? Inclusive, é o momento que ela se encontra com o Jack, né? E a esposa do Ace, que é o dono do estúdio, onde tá acontecendo tudo, a produção do filme e tudo mais, ela tem que assumir aquilo e tem que tomar decisões. Então, parte dela fala assim, ok, mesmo que no início tenha discordado, mas ela entendeu e falou assim, não, vamos fazer o filme com protagonista negra, sabe? Vamos arriscar, vamos acreditar nisso. E ela discutindo lá com os advogados do marido, aquela cena quando o marido volta a trabalhar e a porta fecha na cara dela, e daí ela fala assim, não vai ficar assim, gente, aquilo... que atriz, que personagem. Uma pena que nem todas as mulheres tenham tido essa presença, essa importância dentro da trama, né? Daí tem a Claire, que é a filha da Avis, e eu imaginava que ela fosse ter um pouco mais de presença, né? Um pouco mais de importância dentro da trama. Ela foi só a rival da Camille, mas foi uma rival meio... aceitou fácil tudo que aconteceu, sabe? Eu imaginava que ia ter uma rivalidade maior entre elas. Que bom também que não teve rivalidade feminina, né? Foi só uma coisa dela entender mesmo que a Camille era a melhor atriz, né? E não ficar aquela coisa de garota mimada. E teve uma relação legal até dela com a mãe dela, da mãe dela apoiar ela enquanto atriz e falar assim, não, você não foi a melhor, mas você foi boa, vou te dar um papel aqui no filme e tudo mais. Teve uma coisinha legal entre ela, mas não foi uma grande presença, assim. A mesma coisa em Henrietta, né, que é a mulher do Jack, que começa lá aquela coisa... No primeiro e no segundo episódio eu falei, nossa, essa vai ter muita importância, né, sei lá o que vai acontecer, o casal e ela grávida e tudo mais. Só que parece que ela foi mal aproveitada também, sabe? Desde o início ficou meio óbvio que os bebês não eram do Jack, né? Toda a relação dela com o Jack, como tudo aquilo se resolveu, foi fácil, foi bonito de assistir, sabe? Aquela cena do Jack indo visitar ela depois do parto no hospital foi bonita, mas foi tudo muito fácil. Isso eu senti que eu precisava, eu queria ver mais disso e ficou uma coisa até que simples demais. E acho que a série trouxe muito disso no final dela, né? As coisas se resolveram e elas fluíram de uma forma muito fácil. Quando eles precisavam dos $25 mil, falar assim, não, vamos lá, vai todo mundo ser gigolô agora, vamos todo mundo começar a arrecadar dinheiro. E daí o Ernie fala assim, não, vocês não precisam disso, vou resolver tudo isso aqui pra vocês. E daí ele vai e resolve, depois ganha o papel. De qualquer forma, eu acho que essa era a mensagem que a série queria mostrar no final, né? Das coisas poderem ser leves, poderem ser... ter essa coisa positiva que teve no final, sabe? As coisas realmente não são fáceis, como mostraram na série, mas elas podem ser, elas poderiam ser, sabe? É nesse what if. E se as coisas fossem fáceis? E se realmente não tivesse esse preconceito, se não tivesse todas essas coisas que impediram por tantos anos que essa representatividade acontecesse, sabe? Inclusive é legal ver que foi tanto a mensagem da série quanto do filme que eles quiseram mostrar. Eles falam, né, a gente tá fazendo um filme sobre uma protagonista negra. Antes era uma protagonista branca. E a gente tava contando um filme sobre uma protagonista branca que se suicidava. Agora a gente tá contando um filme sobre uma protagonista negra. A mensagem que a gente quer passar para todas as pessoas negras que sonham um dia em chegar naquele ponto é que no final elas vão ter que se matar,
Não, vamos mudar isso. Vamos mudar o final dessa história. Vamos passar uma mensagem positiva. E eu acho que é isso que a série quis mostrar no final, sabe? Ela quis mostrar uma mensagem positiva sobre tudo isso. É uma coisa que a gente vê na abertura da série, né? Todos aqueles personagens jovens subindo, escalando, né, o letreiro de Hollywood, né, a escalada da fama, e chegando lá em cima, um se ajudando, um se jogando, mas no final todos conseguindo chegar. E acho que é isso, sabe? Mostrar que mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com tudo isso que pode acontecer, no final a gente consegue realizar nossos sonhos. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer, gente. Essa fofura de série, essa coisa gostosa de assistir, sabe? Com esses defeitos, claro, mas com várias qualidades, com essa mensagem positiva. E acho que nesse momento, sabe, que a gente tá passando com tanta coisa acontecendo, chega uma produção com uma mensagem positiva dessa, é tudo que a gente precisa agora, né? Então, é isso, gente. Beijo do Pato. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.